Olá pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Dando continuidade aqui ao assunto que nós já começamos, acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás, né? Falando tudo que eu acho que é importante para vocês saberem a respeito de guarda. Por quê? Porque as pessoas são leigas, as pessoas sabem apenas o que elas estão sentindo, elas estão com um determinado problema, elas precisam de um advogado para auxiliá-las, para representá-las no processo, mas muitas vezes elas não sabem o que esperar desse processo. Né? Por que o processo demora tanto? Por que é tão angustiante? Por que gera tanta aflição para as partes envolvidas? Porque é um processo longo, né? E todo processo longo, ele causa angústia, ele causa ansiedade, causa tristeza, às vezes causa brigas, e as pessoas, às vezes elas desmontam, né? Desmontam mesmo, de verdade, porque no curso do processo, como uma porção de coisas pode acontecer, não é todo mundo que tem estrutura, né? Então é uma agonia só. E daí a minha ideia de gravar essa seleção de vídeos para vocês, que não é nenhuma aula, não tem a pretensão aqui de estar dando uma aula sobre o tema, não é isso. Eu estou trazendo informação para aquele que não sabe como que funciona uma ação de guarda. Tá bom? Estou falando desde o começo até o fim, usando toda essa minha experiência que eu tenho de 25 anos trabalhando com guarda. Tá bom? Para que você saiba o que você pode esperar de uma ação de guarda, tá bom? Bom, então dando sequência ao ponto em que nós paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente parou na audiência de conciliação. Então, estávamos na audiência, houve o acordo. Não é? Houve o acordo, quando há acordo, o juiz toma, tudo aquilo vai constar na ata, que é o documento que reúne todas as informações do processo, conforme eu já disse para vocês, e esse documento, uma vez homologado, dá-se o nome de sentença judicial, né? Isso é um título executivo, para vocês entenderem da importância desse documento. Vamos fazer um paradigma, uma associação, como se fosse um cheque, uma nota promissória, é um documento, só que é muito mais importante, porque um juiz assinou, né? Então o juiz está dando validade para aquele acordo que foi feito ali entre as partes numa audiência. E esse documento, ele também pode ser resultado, tanto se foi uma audiência de conciliação ali com o juiz, quanto se foi uma audiência de mediação, já prevista pelo novo Código de Processo Civil, que é aquela audiência feita pelo mediador, onde comparece o advogado, as partes e tudo mais. O mediador, ele vai presidir aquela audiência e, da mesma forma, se resultar em acordo, esse documento vai para o juiz depois, vai para o promotor, na sequência para o juiz, para que seja homologado. A finalidade aí é a mesma, tá bom? Mas nós havíamos dito da eventualidade de não haver acordo. O ex-casal ali não conseguiu se acertar. Bom, aí o que acontece? A partir da data daquela audiência, a partir do dia seguinte, começa a contar o prazo de 15 dias para que o réu se defenda naquele processo. Porque ele vai defender do quê? Ele vai falar com relação à guarda, se ele concorda que fique com a parte contrária, se não concorda, dizer o que ele tem contra que a parte contrária fique com aquela guarda, ele vai ali se defender ou se manifestar com relação a pedido de visitação, com relação ao que foi pedido ali, indicado, vai falar com respeito à pensão alimentícia, se é que está discutindo pensão alimentícia também nesse processo, que também é possível. Então, a respeito de tudo isso ele vai fazer. E pode até, eventualmente, nessa defesa dele, já aproveitar e pedir a guarda para ele. Isso é comum acontecer? Vi muito poucas vezes. Mas às vezes acontece, tá bom? Só para que vocês saibam o que pode acontecer. Bom, decorrido, passado o prazo de defesa do réu, o juiz abre prazo, manda intimar a parte contrária para fazer a réplica. Que parte contrária? O advogado do autor ali, ele vai ser intimado, vai ser dito para ele, tem uma contestação aqui, foi apresentada a defesa, manifeste-se com relação a ela. Aí o advogado do autor vai se manifestar com relação àquilo que está escrito e de acordo com a conveniência, com o entendimento dele. Aí é o trabalho do advogado, né? Não tem nenhum problema, a gente não tem como explorar muito a respeito disso. Mas a peça processual é uma réplica. Então, na réplica ele vai se manifestar a respeito da defesa do requerido ou do réu, como queiram.
Muito bem. Decorrido esse prazo, o juiz vai determinar, né, na maioria das vezes, ou ele manda as partes indicarem as provas que pretende produzir, ou já de imediato o juiz já nomeia psicólogo e assistente, determinando que seja feito o laudo psicossocial. Isso mesmo, psicossocial. O que é isso? Ele determina que os auxiliares dele, porque se diz que os auxiliares do juiz são aquelas pessoas previstas no Código de Processo Civil que são o braço do juiz, de uma certa forma, são uma extensão do braço do juiz para que tragam provas para o processo, a fim de que auxilie na decisão posterior dele. Então, essa psicóloga e essa assistente social, ou esse, né, não importa se é masculino ou feminino, vai ser agendado um horário para aquele pai, para aquela mãe comparecer, ou nas dependências do fórum, para ser ouvido ali pelo psicólogo, ou cada caso é um caso, gente, ou então vai ser agendado uma data para que eles compareçam na casa do pai, na casa da mãe, a fim de verificar o ambiente, verificar tudo que diz respeito ao interesse do menor, bem como conversar com aquele pai, conversar com aquela mãe. E, quando possível, ouvir também a criança. Ouvir de que jeito? De uma forma lúdica, da forma que for possível, se é que tem essa possibilidade ali, de acordo com o entendimento ali do psicólogo, ele vai aplicar a dinâmica ali de acordo à idade da criança. Né? Vai verificar se a criança está bem cuidada, se não está, a casa onde a criança está morando, a casa onde a criança vai quando ela vai passar férias, que seria a casa do pai, quando ela vai passar finais de semana, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao mundo da criança, na medida do possível, vai ser levantado, né? Tanto pela assistente social quanto pela psicóloga. E, como resultado desse trabalho da psicóloga, vai ser gerado um documento chamado laudo psicossocial, ok? Esse laudo vai ser juntado no processo. Na sequência, o juiz abre prazo para que as partes se manifestem a respeito daquele laudo. O que é isso? Traduz em miúdos. Muito bem. A psicóloga e a assistente social fizeram um documento. Esse documento é um laudo. Vai para dentro do processo e aí todo mundo que está envolvido no processo vai falar a respeito do laudo, né? Tanto o autor quanto o réu. O promotor também pode se manifestar, caso deseje, né, pode se manifestar ou não. Assim, geralmente as partes só falam, mas o promotor vai tomar conhecimento também desse laudo, nem que seja para a ciência, tá? Ou seja, sabendo que foi juntado no processo aquele laudo, tá? Como já estamos com 8 minutos aqui, de novo, eu continuo falando com vocês sobre esse assunto no próximo vídeo. Então eu parei aqui na entrega do laudo, tá? O laudo já está no processo, o laudo psicossocial. E no próximo vídeo eu continuo falando com vocês a respeito desse assunto. Gente, se você não assistiu ainda, assista os vídeos anteriores, me acompanhe até o final porque é interessante, a ação de guarda é muito interessante. Só que eu percebo assim, muitas vezes as pessoas mandam perguntas, as respostas estão nos vídeos e às vezes a pessoa não tem paciência para ouvir o vídeo. Então é interesse de vocês, eu trago a informação, é a minha parte, é a minha contribuição social como cidadã. Cabe a vocês ter interesse de assistir o vídeo na íntegra, porque não é conversa jogada fora. Né? Eu acho que é interessante para quem está nessa situação ou em vias de, tá bom? Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, te convido a se inscrever. Deixa o joinha de vocês e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!